Boa noite. Parlamentares aprovam moção que reconhece militares por ato heróico. A viatura da brigada chegou primeiro no local. E chegando primeiro no local, eles fizeram as manobras necessárias então para trazer novamente aquela criança à vida, né? Porque quando chegaram lá, ela já estava sem respirar. Legislativo é favorável à criação de programa de renda emergencial no Rio Grande do Sul. Com certeza o valor é precário, né? E o que nós queríamos mesmo é que a nossa economia, o que a gente defende, que a nossa economia seja pujante, que nós tenhamos trabalho, né? Pleno emprego para todos, mas infelizmente a situação é grave e a um curto prazo de tempo nós não estamos visualizando outra saída. Vereador Indiomar dos Santos apoia a inclusão de agentes de trânsito e vigilantes em grupos prioritários para a vacinação. Pois eles trabalham diuturnamente, cuidando do patrimônio privado, público, municipal, estadual e federal. E também não tiveram redução nenhuma do seu turno de trabalho e estiveram à frente nessa pandemia trabalhando, desempenhando as suas funções. E no segundo bloco você vai conhecer a campanha que faz um alerta para o câncer de colo retal. E ele tem suma importância porque é o segundo câncer mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres. O Parlamento aprovou nesta semana 3 moções. A primeira delas presta uma homenagem aos soldados Jean Bartolomei, César dos Anjos e Diego Fernando de Souza. Os militares atenderam ao chamado de um casal e salvaram uma criança que estava engasgada. Os detalhes com o vereador Tadeu Moraes Trindade. A viatura da brigada chegou primeiro no local. E chegando primeiro no local, eles fizeram as manobras necessárias então para trazer novamente aquela criança à vida, né? Porque quando chegaram lá, ela já estava sem respirar. Então, fizeram as manobras necessárias para que aquela criança não sofresse nenhum mal, enfim, maior. E logo em seguida levaram ela até o hospital. Então, por esse fato, né, que eles fizeram naquele dia lá, a gente propôs então essa moção de honra ao mérito a eles, né? Nada mais justo, né? Por conta de salvar uma vida e uma vida de uma criança, né? Principalmente, que tem toda a sua vida pela frente. Infelizmente, a pandemia não permite que eles estejam aqui na Câmara para receber essa homenagem, mas certamente o diploma de honra ao mérito será entregue a cada um deles. Com certeza, nós providenciaremos então nessa entrega a eles, né? E se no momento que tudo isso passar, temos certeza, né, fazer com que eles reencontrem novamente essa criança e a família, né, para que sejam também reconhecidos por parte da família, porque não existe bem maior do que a vida, principalmente de um filho, né? Então a gente vai sim fazer a entrega a eles dessa menção por conta do que eles fizeram, né? E também esperamos que a instituição Brigada Militar também os premie nessa condição, porque convenhamos, é muito prazeroso quando você consegue fazer o seu trabalho, né? Que é levar a segurança para as pessoas e trazer a vida, né? Então a gente fica muito feliz em estar fazendo essa homenagem para eles. E outras 2 moções aprovadas eram da vereadora Eva Lorenzato. Confira. Aprovada por unanimidade, a primeira moção da vereadora apoia o projeto de lei 74 de 2020 do deputado Valdeci Oliveira, que prevê de forma imediata a instituição do Programa de Renda Emergencial do Rio Grande do Sul. Hoje, o Estado tem cerca de 380 mil famílias em situação de extrema pobreza e que necessitam da ajuda social do governo para sobreviverem na pandemia. Eu tenho um projeto, uma indicação ao Executivo para a criação do auxílio emergencial municipal. Nós fizemos uma moção de apoio para que seja mantido R$ 600 do auxílio emergencial federal, e esta moção de hoje é uma moção de apoio a um projeto de lei do deputado Valdeci, que inclusive já teve diálogo com o governador no sentido de sensibilizá-lo, e temos sim grandes esperanças de que seja criado
criado também o auxílio emergencial estadual. São mecanismos que a gente sabe que não resolve. Com certeza o valor é precário, né? E o que nós queríamos mesmo é que a nossa economia, o que a gente defende, que a nossa economia seja pujante, que nós tenhamos trabalho, né? Pleno emprego para todos, mas infelizmente a situação é grave e a um curto prazo de tempo nós não estamos visualizando outra saída. Eu pesquisei, por exemplo, em Londres, os governos lá em Londres, o governo paga 80% da folha de salário do empregado, para que os empresários tenham poder de reinvestir os seus recursos. Então, aqui nós estamos discutindo valores muito baixos e estamos falando assim da vida das famílias. A outra moção de Eva Valéria Lorenzato foi aprovada pela maioria da Casa. O documento apoia a Resolução 01 de 2021 do Conselho Municipal de Saúde, que define ações de enfrentamento à Covid-19. O texto tem o aval da Secretaria da Área, Coordenadoria Regional e instituições hospitalares. Eu participo, já participei de diversas plenárias do Conselho Municipal da Saúde. Em 2019, participei da última Conferência Nacional da Saúde em Brasília, milhares de lideranças defendendo um SUS forte. E aqui em Passo Fundo, as últimas 2 plenárias que aconteceram, assim, com a presença de lideranças de todas as áreas, inclusive com a presença de representantes do Executivo. Temos a secretária da Saúde também, a doutora Cristine, que participa também do Conselho, e foi tirada uma resolução sugerindo algumas alternativas de enfrentamento agora à pandemia do Covid, principalmente devido ao caos, né, na saúde, na estrutura hospitalar, na falta de medicamentos, a falta de recursos humanos. E ali são sugeridas assim diversas alternativas mesmo, desde, por exemplo, que seja ampliado a fiscalização na rodoviária, que sejam prestado atenção enquanto executivo, gestor, na questão da compra de medicamentos, para não deixar faltar para a nossa comunidade, que a gente sabe que é um momento difícil, e tantas outras possibilidades que foi aprovada na resolução. Então, estamos bem felizes, a gente sabe da importância do Conselho Municipal da Saúde na construção de políticas públicas voltadas à saúde do nosso povo. Então, estamos felizes pela aprovação da nossa moção de apoio. Foram contra o conteúdo desta última moção a vereadora Ada Cristina Munareto e os vereadores Gil Krug, Renato Tchecker e Rodinei Candeia. E uma nova moção que começou a tramitar foi apresentada pelo vereador Indiomar dos Santos. O documento presta apoio aos profissionais da segurança pública que não fazem parte do grupo prioritário para a campanha de vacinação contra a Covid. A ideia é iniciar uma mobilização para que a categoria seja imunizada, incluindo ainda os vigilantes e os agentes de trânsito. Existem várias pessoas que durante essa pandemia estiveram na linha de frente, e como a guarda de trânsito e os vigilantes. A guarda de trânsito já foi até citado numa moção pelo colega Trindade, mas mesmo assim eu reforço, não parou na pandemia, né? Toda noite eles saem combatendo aglomerações para evitar o contágio. Então a gente colocou como uma referência, né, para priorizar. A gente sabe que existe um protocolo a nível federal, mas no momento, de repente, que baixar isso aí, que eles sejam atendidos com a vacinação, né? Estão mais expostos ao vírus também, como muitas outras classes, inclusive a dos vigilantes. Os vigilantes, a pessoa, são funcionários que estão expostos ao vírus, pois eles trabalham diuturnamente, cuidando do patrimônio privado, público, municipal, estadual e federal. E também não tiveram redução nenhuma do seu turno de trabalho e estiveram à frente nessa pandemia, trabalhando e desempenhando as suas funções. Então isso foi a indicação que eu fiz, e fazer uma referência de amigos que perderam a vida, vigilantes. Até um caso que eu vou citar, há poucos dias atrás, perdemos um companheiro, amigo, o Luiz Otávio, que inclusive era um jogador de futebol, jogou no Esporte Clube 14 de Julho, o Sarará, né? E deixo meus sentimentos a toda a família, de todos esses trabalhadores, vigilantes que perderam a vida
por esse vírus, Covid, né? E depois do intervalo, você vai conhecer a campanha que alerta para o câncer de colo retal. É um minuto só. Você pode escolher o destino de seu imposto de renda. É possível destinar uma parte do valor para entidades e contribuir com projetos sociais, esportivos e culturais. Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e pessoas físicas que declaram imposto pelo modelo completo podem destinar valores a esses projetos e aproveitá-los integralmente. O seu Pedro, por exemplo, tem imposto de renda devido no valor de R$5.000. Com pessoa física, ele pode destinar até 3% desse valor, fazendo a destinação de até 150 e abatendo do seu imposto. Lembre-se, para pessoas físicas, a destinação pode ser realizada diretamente na declaração de ajuste anual do imposto de renda. No próprio programa, é possível saber o valor a ser destinado e gerar o DARF para pagamento. Você pode ajudar sem gastar nenhum centavo. Como a destinação é sobre o valor do imposto devido, quem tem imposto a restituir aumenta o valor da restituição e quem tem imposto a pagar diminui a quantia a desembolsar no ajuste. Consulte o seu contador de confiança e descubra como declarar no imposto de renda a destinação. As crianças e toda a comunidade agradecem. Saiba mais em www.pmpf.rs.gov.br. O Jornal da Câmara está de volta para fazer um alerta a você que nos assiste. Estamos no mês alusivo ao câncer de colo retal. O Março Azul Marinho busca promover e educar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. O que é o câncer coloretal? É o câncer que atinge a última parte do trato digestivo, né? O cólon e o reto, ou pode ser chamado de câncer de intestino grosso, então tem alguns nomes que podem ser conhecidos esse tipo de câncer, e ele tem suma importância porque é o segundo câncer mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres. A incidência do câncer coloretal só é menor que a incidência de próstata, no caso dos homens, do câncer de próstata, e do câncer de mama nas mulheres, né? Então a gente sempre lembra, né, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, né, referente ao câncer de mama e próstata, e agora a gente quer lembrar o Março Azul como o mês de conscientização para a prevenção de câncer de intestino, tendo em vista essa incidência alta, né, esse câncer na população. A gente sabe que no mundo esse câncer tem incidências diferentes, em alguns países tem mais e outros menos, e geralmente os países que têm diminuído a incidência de câncer coloretal é porque tem um bom programa de prevenção desse tipo de câncer. E isso é o que diferencia o câncer coloretal do câncer de próstata e do câncer de mama. Ele tem um programa de prevenção que consegue efetivamente evitar o câncer, e a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? Então, o que seria uma prevenção primária, né? A gente evitar que apareça qualquer coisa que possa levar ao câncer de intestino. São basicamente fatores do nosso dia a dia, né? Fatores comuns e que eu lembro a maioria dos meus pacientes todo o dia. Então, uma coisa importante, um dos principais fatores de risco é carne vermelha e carne embutida, né? Então, carne vermelha, carne processada, presunto, mortadela, salame, esse tipo de coisa é um fator de risco bem conhecido para câncer coloretal. E o que eu falo para os meus pacientes não é que não coma carne vermelha ou não coma qualquer tipo de embutido. Não é isso, eu não posso nem conversar isso, porque eu gosto de fazer um churrasquinho todo final de semana e eu acho que isso é saudável. No entanto, não tem que ser a base da alimentação esse tipo de carne, né? A gente tem que saber dosar, né? Então, não é toda semana que a gente vai comer carne vermelha, né? Vamos dar preferência para carne branca, para um peixinho, para outras coisas. E quando a gente come carne vermelha, eu gosto de dizer ao paciente, capricha também nas fibras, coma junto bastante legume, fibras, né? Enfim, verdura, frutas junto. Por quê? Porque a fibra é um fator protetor. Quem come bastante fibra está mais protegido para o desenvolvimento de câncer coloretal. Então, além disso, além do baixo consumo de carne vermelha e de carne embutida, carne processada, o aumento na ingestão de fibras, o ideal é que se faça exercício físico, evite sedentarismo. Sedentarismo é um fator de risco. E um importante fator de risco que foi diagnosticado em vários países como a causa do aumento da incidência na população jovem é a obesidade.
né? Então, combater a obesidade é muito importante para evitar o desenvolvimento de câncer coloretal, principalmente a obesidade nos primeiros anos de vida, obesidade infantil, obesidade na adolescência, obesidade em pacientes jovens. Isso, nessa época da vida, levaria a um maior risco para desenvolvimento de câncer coloretal na idade adulta. Então é muito importante. Isso a gente chama de prevenção primária. Essas coisas que a gente faz no dia a dia que evita o desenvolvimento de câncer coloretal. Tem outras coisas ainda, né, como o tabagismo, o uso de álcool, tudo isso tem que ser evitado, né? E isso a gente chama de prevenção primária. Já a prevenção secundária consiste em a gente eliminar alguma coisa que possa estar causando câncer de intestino, e essa alguma coisa são os pólipos do intestino. Então, o que são pólipos do intestino? São lesões benignas, tumores benignos que geralmente são pequenos, e que se esses tumores benignos pequenos ficam anos lá no intestino grosso, ele pode desenvolver câncer. Geralmente 9 em cada 10 cânceres de intestino, eles vêm de um pólipo. Bom, mas aí eu sempre pergunto, mas quando é que a gente precisa fazer essa prevenção? Quando é que a gente tem que tirar esses pólipos? E isso é de suma importância, né? A prevenção secundária de câncer coloretal, para tirar esses pólipos, não é quando a gente está tendo um sintoma. Então, aquele paciente que já tem uma alteração do hábito intestinal, que já tem sangue nas fezes, que está perdendo peso e não sabe o porquê, e a gente vai fazer uma colonoscopia para avaliar essas queixas, já não é prevenção, isso é investigação de alguma coisa que está acontecendo. Prevenção de câncer de intestino é aos 50 anos, entre 45 e 50 anos, lá nos Estados Unidos está tendendo a ser a partir dos 45, aqui no Brasil a gente ainda fala 50, entre 45 e 50 anos. Então, naquele paciente de entre 45 e 50 anos, que não tem sintoma algum do intestino, que não tem nenhuma queixa, que tem o hábito intestinal ótimo, nesse momento é a hora para a gente fazer a prevenção de câncer de intestino. Então, isso é uma questão assim que confunde muitos pacientes, né? Ah, não, mas eu não tenho nenhum sintoma, por que eu vou prevenir câncer de intestino? É exatamente essa hora que a gente quer prevenir. A gente quer pegar essa lesão na fase que ainda é pólipo para ser retirado e para que ele não evolua para câncer. Qual que é o exame principal, o mais acurado, a melhor acurácia, a melhor efetividade em prevenir câncer de intestino? Sem dúvida é a colonoscopia, né? E aí vale a pena eu falar um pouquinho sobre colonoscopia, que é um exame que a gente entra com uma microcâmera, né? Sob sedação, paciente sedado, a gente entra com uma microcâmera e olha o intestino desse paciente, né? Qual que é a parte difícil e chata, né? Às vezes assusta um pouquinho falar de colonoscopia com o paciente, mas a parte chata realmente é antes do exame, né? É tomar os laxantes, é deixar o intestino bem limpo. A gente tem um dia ali que tem que fazer uma certa dieta, só determinados alimentos a gente pode comer, vai tomar uns laxantes que vai dar uma diarreia. Para quê? Para que a gente limpe bem esse intestino fique sem fezes no momento do exame, e aí sim a gente procura pólipos muito pequenos, às vezes menores de 3 milímetros. A gente acha esses pólipos quando o intestino está bem limpo e já faz a retirada, que é uma coisa simples. Quando o pólipo é pequenininho, é muito simples, não tem nenhum risco. Claro, se a gente pega um pólipo maior, né, vamos lá, passou de 1 centímetro, a gente tem um risco maior na ressecção, mas ainda é um risco muito mais baixo do que ir para uma cirurgia para tirar um câncer de intestino. Então, pessoal, meu principal lembrete é que faça a prevenção de câncer de intestino, câncer coloretal, iniciando aos 45, 50 anos, com um exame de colonoscopia, tá bom? Converse com o seu médico sobre isso, com o seu clínico, ou mesmo com o especialista, com o coloproctologista, com o gastroenterologista, com o endoscopista, para que seja realizada esse exame de prevenção. A sobrevida do câncer de intestino, quando não é câncer ainda, a gente resolve, né? E quando já é câncer de intestino, ainda nas fases iniciais, a sobrevida é muito grande. Passa de 90% quando a gente pega um tumor inicial. Então, pessoal, vale a pena, né? E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!